Muito bom dia a todos, companheiras e companheiros. Quero primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui, trazendo uma modesta contribuição para reforçar a capacidade de negociação dos nossos trabalhadores organizados desse país. Quero agradecer ao Hugo Pérez, ao João Guilherme Vargas Neto, que é professor da escola que eu dirijo, ao Antônio Rogério Magri, também ao Geraldino e a todos os companheiros que me honraram com esse convite. A minha apresentação não é exatamente o que está no programa, porque eu acho que no programa colocaram aquilo que causou mais impacto lá em Goiânia, quando discutimos os programas de investimentos federais na área do Centro-Oeste. Aqui no Sul, nós vamos ver que o governo federal não destinou o mesmo volume de recursos que destinou para a região Centro-Oeste. Mas eu quero contextualizar essa questão dos investimentos do PAC aqui no Sul, para que os senhores possam usar isto e essas informações como argumento nas suas discussões com o governo e com os empresários. Com os homens do porrete, como eu aprendi aqui com o palestrante anterior. Quero dizer também ao Ari, que como eu sou mais velho, o Iraci foi o palestrante, quero dizer ao Ari, o aniversariante de ontem, que eu já disse à minha mulher que no dia 19 de dezembro ela tem que fazer uma coisa parecida, porque senão eu vou ficar enciumado. E quero dizer a você também que à medida que os anos passam, né, eu já sou mais velho que você, a gente vai, eu sou de 45, você é de 47, a gente vai sendo surpreendido e gratificado por aquilo que a gente fez. A minha satisfação maior de estar aqui é continuar contribuindo com a classe trabalhadora do meu país, por quem eu sempre lutei durante os 20 anos que fui parlamentar. Né? O Paulinho ontem passou e não me cumprimentou, eu fiquei bravo, entendeu? Porque ele tinha que pedir a bênção. Eu sou mais velho que ele, fui deputado, 16 anos deputado federal, 4 estadual, e sou constituinte. Então, quando eu vejo o doutor Iraci e ele próprio Paulinho se referirem à Constituição dessa maneira reverente, eu acho que estão fazendo justiça. E eu colho essa gratificação agora, aos 65 anos, porque quando nós fizemos a Constituição em 87, 88, a mídia, a imprensa inteira e o empresariado inteiro baixaram o porrete na Constituição, que era muito detalhista, que ela descia a certas minúcias que deviam estar na legislação e não na Constituição. Então, quando eu vejo aqui o doutor Iraci se referir aos benefícios que a Constituição trouxe no sentido da organização da classe trabalhadora, eu me regozijo, porque fui reconhecido pelo DIAP, pelo Departamento Intersindical de Assuntos Parlamentares, de Assessoria Parlamentar, como um dos constituintes nota 10, porque trabalhei em função dos interesses da classe trabalhadora. Então é muito agradável para mim vir aqui dar essa modesta contribuição. E eu quero começar dizendo que essa é uma luta permanente, que jamais vai se encerrar, entre aqueles que querem o desenvolvimento do Brasil, com distribuição de renda, com justiça social, e aqueles conservadores que querem que o Brasil cresça mais lentamente, garantindo a eles os rendimentos do capital, sobretudo do capital rentista. Eu não coloco aqueles detentores do capital produtivo como os adversários do país, e sim aqueles que vivem dos juros, que vivem dos rendimentos das aplicações financeiras. Então, essa é uma luta permanente, nós a travamos recentemente, quando estive na Secretaria de Assuntos Estratégicos do presidente Lula. E agora vislumbramos pela frente a possibilidade de aprofundar esse processo de crescimento do país, que vai nos permitir alcançar o 5º lugar entre as maiores economias do mundo.
Isso já era possível no ano passado, quando prevíamos no ano passado que o Brasil poderia continuar crescendo aceleradamente. Aceleradamente não é na maneira chinesa, não, a 9, 10%. É a maneira da história brasileira de 7% ao ano. E agora, com a crise internacional, talvez esses 7% não possam ser possíveis, mas 5% é um ritmo compatível com essas dificuldades que estão se revelando na economia mundial. E fazer isto com justiça social. O Brasil descobriu que pode crescer reduzindo a miséria, incorporando ao mercado milhões de famílias que viviam marginalizadas. E esse é o modelo que a classe trabalhadora precisa defender, com unhas e dentes, porque passamos muitos anos marcando passo, crescendo mediocremente, em função de uma política de ajuste dos neoliberais, como referiu Iracy, ou de outros que pensam conservadoramente o futuro do Brasil. Agora, temos de nos preparar para enfrentar essa competição que o mercado mundial tem se revelado desfavorável para o Brasil. Aquilo que o Paulinho falou ontem, dos 30 pontos percentuais que foram aumentados no imposto para reduzir a capacidade de competição dos carros asiáticos, sobretudo, né? Isso não pode ser eterno. O Brasil tem de se reinventar e tem de fazer aquilo que está lá naquela faixa do fundo, lá, a qualificação profissional. Isso é bom para os senhores, mas é muito melhor para o conjunto da sociedade. Porque com maior qualificação, maior produtividade, o Brasil pode disputar o mercado internacional com vantagens que hoje não tem na área industrial. O governo já se mostrou incapaz de fazer o desenvolvimento como fazia nesse período aqui dos anos 70, os anos do milagre brasileiro, onde o governo federal tinha uma poupança considerável para fazer os investimentos. Hoje, isso oscila anualmente, ou é pequeno positivo, ou é pequeno negativo, mas o fato é que as finanças públicas não estão mais tão disponíveis para fazer os investimentos de infraestrutura como no passado. E isso, em parte, se deve à Constituição, que criou inúmeros benefícios sociais que podem ser detectados aqui nesse gráfico, que eu acho muito interessante, mostrando 1987, antes da nova Constituição, portanto, e o ano de 2010. Vocês vão verificar que o Brasil gastava zero em assistência social. Não tem nada aqui indicando assistência social. E hoje, a assistência social corresponde a 10% dos gastos governamentais, dos gastos federais. Isso é muito importante porque é isso que está fazendo aquela inclusão social a que me referi antes. Da mesma forma, a Previdência Social, que é dessa cor meio roxa aqui, que correspondia a 16% dos gastos federais em 87, hoje corresponde a 39% dos gastos federais. Isto é a justiça social feita com aquelas camadas que foram responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil no passado, aposentados e pensionistas. Então aqui, e também os titulares dos benefícios de prestação continuada. A saúde, como disse aqui o orador pela manhã, que era 8% do gasto, continua a ser 8% do gasto. Isso precisa ser ampliado. Foi o Janta que falou sobre isso. Aliás, com muita vibração. Enquanto isso, os gastos correntes, que eram 37, caíram para 9. De modo que esse discurso das classes conservadoras de que o Brasil tem que limitar o gasto público, que o Brasil está gastando demais, etc., etc., é um discurso falso, é um discurso desprovido de informação correta, que é essa que eu estou mostrando para os senhores. E outras características aqui que nós não vamos analisar, o investimento que era 16% do gasto federal, hoje é apenas 7%. Precisamos ampliá-lo, sim, mas sem com isso promover a injustiça social.
Custou muito caro a política brasileira estabelecer esses mecanismos do bem-estar social que permitem que o Brasil esteja incorporando milhões de pessoas e transformando-as em cidadãos e consumidores. Os resultados disso começam a aparecer lentamente. Aqui, por exemplo, vocês podem verificar a parcela da renda detida pelos 50% mais pobres, que era 12,5%, cresceu para 14% em 2006, deve estar nos 16% hoje. Enquanto que os 10% mais ricos, que tinham 47% da renda, hoje têm 44%. Já devem ter sido ultrapassados por esses 40% intermediários que vem crescendo. Essa é a chamada classe média, ao qual agora se agregou a nova classe média, assim chamada. Bom, vamos começar a focar a nossa apresentação em relação à região sul. Essa região que é a mais equilibrada, não é a mais rica do país em termos de renda per capita, mas onde a renda é melhor distribuída. Vejam que a região sul, apenas 10,37% dos domicílios recebem alguma forma de programa social, ou Bolsa Família, ou benefício de prestação continuada, ou os programas de dedicação do trabalho infantil, o PET, ou outro programa social qualquer. No Sudeste são 10,3% dos municípios, e no Sul, dos domicílios, e no Sul são 10,37%, contra 18% praticamente no Centro-Oeste, 36% no Nordeste, 24% no Norte, para uma média brasileira de 18,3%. Então, o Sul é a região, junto com o Sudeste, menos indigente do país, aquela que depende menos dos benefícios sociais. E agora, ainda no plano nacional, nós vamos verificar que a proporção dos miseráveis como parcela da população caiu de 27%, 28%, para 18% em 2011. Ela é hoje, em 2010, ela é 16% da população. Miserável é a família em que cada membro tem uma renda per capita igual ou inferior a R$ 70 por mês. Então, esse é o nível de indigência da população que o governo Dilma se comprometeu a resgatar, a tirar da miséria e inseri-lo no mercado de consumo, na cidadania, enfim. Bom, no caso do Rio Grande do Sul, nós vamos examinar aqui rapidamente são três ou quatro questões que eu quero chamar a atenção. Primeiro, é uma região de baixo crescimento demográfico. Aqui a transição demográfica se deu na frente das outras regiões do país. É a região que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do país. E esse índice de desenvolvimento humano é superior ao da Polônia, de Portugal, da Hungria, é um pouco abaixo da Inglaterra, do Reino Unido, que é Inglaterra e Irlanda, e da Itália. Portanto, se o Brasil tivesse esse nível médio em todas as regiões, sobretudo no Norte e no Nordeste, certamente que seríamos uma potência, né, muito superior à que nós somos hoje. E o Brasil pode chegar lá. Outro desafio regional da região sul é o fato de que não existe um projeto de desenvolvimento integrado que articule a região com o Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, e com a região sudeste. Essa é a questão demográfica da região sul. Seu crescimento foi de 9,1% entre os dois censos, 2000 e 2010, cresceu apenas 9,1% a população total, pulando de 25 para 27 milhões de pessoas. Enquanto que o Brasil como um todo cresceu 12%, a região centro-oeste 20% e a região norte 23%. A região sul cresceu menos, sendo que Santa Catarina, que nos cedia aqui, cresceu 16,7%, superior ao Rio Grande do Sul, que praticamente não cresceu demograficamente, porque há muita emigração aqui do Rio Grande. E o Paraná cresceu 9%, praticamente a média da região.
mas Santa Catarina foi o único estado que teve uma dinâmica populacional razoavelmente grande, porque foi superior à média brasileira. Do ponto de vista da participação dessas regiões no produto interno nacional, ou na renda nacional, nós vamos verificar que as regiões que mais cresceram foram o norte e o centro-oeste, enquanto que a região sul decresceu ligeiramente para 16,6%, menos do que era no início da década passada. Bom, o Paraná, que é um estado de grande dinamismo na região, tem essa densidade, tem 10 milhões e meio de habitantes, para uma área de 200 mil quilômetros quadrados, praticamente, um alto grau de urbanização e um IDH um pouco melhor do que a média da região, 0,846. Então, o Paraná vai muito bem do ponto de vista do Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice composto de três componentes, né? A questão da saúde, que é medida pela taxa de mortalidade e expectativa de vida, a questão da educação, e o Paraná, portanto, está na liderança disso aí. Tem descendentes desses países todos, os ucranianos aqui do Butsk, né? Tem uma excelente infraestrutura de estradas, aeroportos, etc. E ela é a quinta economia do país, abaixo do Rio Grande do Sul. E o Estado responde por 6% do PIB, com uma renda de R$21 mil em 2010, acima da média nacional. A sua indústria é bastante significativa, tem 26% da sua renda é gerada na indústria, 9,6% na agropecuária e 63,9% no comércio e serviços. É o maior produtor nacional de grãos, 1/4 do milho produzido no Brasil vem de lá, mais da metade do trigo, 1/4 do feijão e 1/16 da cana-de-açúcar é produzida no Paraná. Na pecuária, o Paraná responde por 1/4 do total de abates de frangos no país, mas também é importante na bovinocultura e na suinocultura. O Paraná teve um PIB de 14 bilhões de dólares, aliás, uma exportação de 14 bilhões de dólares, que representaram 7% das exportações brasileiras. Portanto, essa região é muito sensível às mudanças na economia mundial, porque é uma economia aberta, uma economia que está muito interligada no comércio internacional. A sua indústria é a quinta maior do país, com 42 mil estabelecimentos industriais e 750 mil postos de trabalho. Os destaques são a indústria metalmecânica, o doutor Iracy já falou aqui sobre o polo metalmecânico de Curitiba, São José dos Pinhais, onde estão as montadoras. Ele é tem um grande peso na indústria suco-alcooleira, nas suas usinas de cana-de-açúcar. É importante na área madeireira e moveleira, gera 35 mil empregos na indústria automobilística, incluindo as autopeças, naturalmente, e na eletroeletrônica. Portanto, o Paraná tem uma estrutura industrial onde falta apenas o setor químico, para que ele tivesse as três indústrias pioneiras, química, metalmecânica e eletroeletrônica, que são o que dão sinergia ao desenvolvimento industrial. Aqui, como é que se distribui o valor da transformação industrial nos diversos segmentos. Vemos aqui a importância da indústria de alimentos, por causa da bovinocultura, do açúcar, da avicultura, etc. e tal. O refino de petróleo, porque lá tem uma refinaria, e também a importância do setor de automobilístico. Bom, ele tem a maior rede rodoviária pavimentada do Sul e tem essas três estradas extremamente importantes, com 13 mil quilômetros de extensão. 2.800 quilômetros de ferrovias, ligando
todo o interior do estado ao Porto do Paranaguá. O estado tem 2 portos importantes, Paranaguá e Antonina, sendo que Paranaguá é considerado o maior porto do país, a despeito dos catarinenses reivindicarem para si agora essa condição. O Paraná é também um dos maiores geradores de energia elétrica do país, porque aqui lá está localizada a usina de Itaipu. A maior usina em termos de geração, não em termos de capacidade, que agora é 5 gargantas na China. E também o Paraná tem uma característica muito importante, porque ele está coberto de fibra ótica para as telecomunicações. Eu vejo aqui a doutora Donizete com seu iPad, então é uma usuária dessas telecomunicações, que são uma infraestrutura extremamente importante hoje em dia. E aqui está a infraestrutura logística do estado do Paraná. Como vocês podem observar, toda a região está coberta por rodovias e por ferrovias nem tanto, né? Mas elas estão voltadas aqui para os portos de Paranaguá e Antonina ou para a interconexão com a infraestrutura ferroviária de São Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho de Santa Catarina, que tem 561 quilômetros quadrados, praias, baías, ilhas, lagos, é um litoral extremamente, aliás, tem 561 quilômetros de costa, um litoral muito recortado e muito atraente para a atividade do turismo. Ela tem uma área de apenas 95 quilômetros quadrados, que corresponde a 1% do território brasileiro. Isso aqui é o dobro do Rio de Janeiro. Então não é tão pequenininho assim Santa Catarina. Rio de Janeiro tem 40 mil quilômetros quadrados. Ela é maior do que a Áustria, Portugal e Bélgica, Holanda e República Tcheca. E tem 6 milhões de habitantes, aproximadamente, 5,8. Portanto, tem 60% da população do Paraná. É uma demografia mais concentrada e uma qualidade de vida também com os melhores IDHs do país. 0,822, um pouquinho abaixo da média, mas à frente desses países sul-americanos e latino-americanos e daqueles europeus que eu assinalei anteriormente. Bom, Florianópolis é considerada a melhor capital em termos de qualidade de vida do país. E tem uma grande universidade, que é a UFSC, né, além de uma universidade estadual e muitas universidades privadas. Tem essa expectativa de vida bem superior à do Brasil e a sua economia, a exemplo do Paraná, é bem distribuída regionalmente e equilibrada entre agricultura, indústria e comércio e serviços. É o 6º maior PIB do país, portanto, logo abaixo do Paraná, tem uma baixíssima taxa de desemprego, uma renda per capita inferior à do Paraná, que era 21, aqui são 18, 736 mil postos de trabalho na indústria, praticamente igual ao do Paraná, e é o 10º maior estado exportador, com praticamente a metade da exportação do Paraná, que era 14 milhões, aqui são 7 milhões e meio. Santa Catarina ainda também se destaca pela sua produção agrícola, agropecuária. É o maior produtor de cebola, de maçã, de pescado, é o 2º de arroz, de tabaco e mel, é o 3º em trigo, e é muito importante, é o 1º em suínos e o 2º em aves. É um estado que tem realmente um desempenho muito impressionante na área do campo. É um estado que também tem uma pauta muito diversificada de exportações. Aqui está a 2ª maior fábrica de produtos têxteis do mundo, né? E também a maior fábrica de compressores, uma grande empresa de motores elétricos, que é a WEG. Enfim, é um estado que tem uma produção muito diversificada na indústria madeireira de origem florestal, também é um estado muito importante, além de ser um grande fornecedor de frangos e suínos na região oeste do país, do estado. E é o maior produtor, como eu disse, de todos esses itens aqui, né? Maior produtor de pisos e azulejos cerâmicos, de peças de ferro fundido, é um grande produtor de plásticos,
Então, Santa Catarina tem uma indústria extremamente importante que está distribuída aqui no Vale do Itajaí e na região norte do estado, além, naturalmente, da capital, Florianópolis. Essa é a distribuição das suas atividades principais, o têxtil no Vale do Itajaí, no oeste, essa agroindústria que eu me referi, que é extremamente pujante, e o setor tecnológico está mais concentrado aqui em Floripa. É um estado que não tem uma indústria química importante, que também faz falta a esse tripé em que deve se apoiar a indústria do estado. A malha rodoviária de Santa Catarina, vocês vejam que ela é melhor distribuída aqui na região central e leste do estado, e então tem praticamente uma grande estrada aqui, que é a BR-202. A BR-101 está sendo duplicada, isso está consumindo 1 bilhão e 100 milhões de dólares, e porque ela faz parte da chamada rodovia do Mercosul, a BR-101. Em termos ferroviários, a malha é praticamente igual à rodoviária, em termos de sua conformação, tem 1.360 quilômetros construídos e só tem uma no sentido leste-oeste. O resto são estradas no sentido norte-sul. Em matéria de gás, o estado é pouco servido, mas ele é servido aqui na região mais industrializada. E é esse gasoduto que cruza toda a região, toda a costa leste do estado. E todo o estado é eletrificado. Isso é uma coisa muito importante. É o estado que tem a melhor rede de eletrificação rural, o que dá às propriedades do campo a possibilidade de ter uma maior produtividade. Também é um estado com uma grande diversidade étnica, tem centros tecnológicos, é um estado muito focado na questão da tecnologia. Isso é muito importante para o estado de Santa Catarina. Talvez mais focado do que o Rio Grande e o Paraná. Falando um pouquinho do Rio Grande, ele tem pouco mais de 3% do território brasileiro, 280 mil quilômetros quadrados, e abriga 6% da população nacional, e tem um PIB de 90 bilhões. Ele divide com o Paraná essa condição de maior produtor de grãos, um diz que é um, o outro diz que é outro, eu resolvi botar os dois aqui. Né? É o segundo polo comercial, o segundo polo da indústria de transformação nacional e o terceiro da indústria em geral. Se considerar a indústria em geral, ele perde para Minas Gerais, onde tem uma mineração muito forte. O Rio Grande do Sul não tem mineração, praticamente. Tem carvão, um pouco de calcário, etc. Mas, em termos de indústria de transformação, ele é superior a Minas Gerais. É o terceiro colocado entre os estados do país em IDH. E tem baixíssimos índices de mortalidade infantil, vejam que é 13 para cada 1.000 nascidos vivos, a média brasileira é 19. A expectativa é de 74 anos, um pouquinho abaixo de Santa Catarina, e uma taxa de alfabetização de 92%. É importante assinalar que o Rio Grande do Sul tinha 8% do PIB entre 94 e 2000 e caiu para 6,5% do PIB. Isso é importante assinalar porque há uma percepção de que há muitos anos o Rio Grande do Sul está em crise econômica. E nós vamos falar um pouco sobre isso em termos de participação da classe trabalhadora. E ele aparece como quarto lugar entre os estados em matéria de renda per capita. Mas essa informação coloca o Rio Grande e a região sul em quarto lugar, porque em terceiro ficou o Centro-Oeste. Mas o Centro-Oeste é distorcido por Brasília. Brasília é a região de maior renda per capita do Brasil. Então, quando ele entra na média do Centro-Oeste, ele distorce, puxa o Centro-Oeste para cima. O Sul é mais rico do que o Centro-Oeste, excluindo Brasília. E como eu me referi, o pessoal da Edital não deve estar enxergando aqui na parte de baixo, há uma
percepção do povo gaúcho, do seu empresariado, das suas lideranças, que há uma queda permanente do Rio Grande do Sul. Eles também atravessaram alguns governos bem ruinzinhos, né, que atrapalharam muito a vida do Estado. Vejam que, em termos de indústria, o Rio Grande apresenta praticamente a mesma proporção de Santa Catarina, do Paraná, 25% da sua renda provém da indústria. E 10% da agropecuária, que também é importante. E 65% provém do setor de serviços. O Rio Grande do Sul é um estado onde há muita desigualdade, diferentemente de Santa Catarina e do Paraná. Não é que não haja no Paraná e em Santa Catarina também não haja desigualdade. Mas o Rio Grande do Sul esse é mais pronunciado, porque esta região que está mais colorida aqui é uma região mais dinâmica ou que está emergindo, ao passo que essa região mais ao sul do Rio Grande do Sul é bem estagnada. Aqui estão os latifúndios gaúchos, aqui tem muita criação de gado, muitos grãos, muito trigo, mas essa região aqui é mais dinâmica. Há um problema de desenvolvimento regional que eles reconhecem, os gaúchos são muito focados nessa questão do desenvolvimento regional, tem conselhos para tratar disso, é algo muito valorizado no debate do planejamento, a questão do desenvolvimento regional. O Rio Grande vem tentando sair dessa história da crise desde 2004, 2006, já fez vários planos. Um chamou Rumos a 2015, outro é o Pacto pelo Rio Grande do Sul, que foi costurado na Assembleia Legislativa, Rio Grande do Sul Alternativa de Desenvolvimento, Rio Grande que queremos, Agenda Estratégica para 2020, e eu já me referi aqui à questão do regional. Esse Rio Grande que queremos, Agenda Estratégica, é uma iniciativa do empresariado gaúcho, liderado pelo Gerdau Johan Peter, esse que agora está lá, assessor da Dilma, assessor especialíssimo para fazer algumas reformas administrativas. Essa gente é muito interessado em planejamento estratégico, etc. Acho que isso vai resolver tudo. E eles dizem nesse documento que foi elaborado, não é do Rumo 2015 não, é do Rio, que esses documentos foram elaborados com a participação das entidades de trabalhadores. Depois é que eles botam as entidades empresariais. Não me consta que os trabalhadores do Rio Grande do Sul participaram disso. Queria aproveitar e perguntar, cadê o Janta? Acho que o Janta está jantando. Cadê o Janta? Está aí? Alguém daqui sabe da Força Sindical ter participado disso? Doutor Salomão. Eu devo informar que efetivamente a Força Sindical e diversos sindicatos participaram desde a primeira reunião. Que bom, porque é importante que participem, porque lá em Brasília não estão participando. Doutor Salomão, chegou o Janta que deve responder. O senhor já respondeu. Né? O que eu queria dizer é que é extremamente importante, né, a classe trabalhadora organizada, os sindicatos, as federações e as centrais sindicais atuarem nesse processo, porque aqui se tomam decisões que vão afetar a qualidade de vida, os investimentos no Estado, etc, etc. Muito bem, eu não vou discutir aqui o Pacto do Rio Grande do Sul, o que eu quero mostrar é que, de fato, desde 94, por aí, o Rio Grande vem crescendo abaixo da média nacional. Aqui está a taxa o índice de evolução do PIB brasileiro e aqui o índice de evolução do PIB gaúcho. Vem abaixo e está aumentando aqui essa disparidade. As exportações, uma parte disso se explica pelo fato de que o Rio Grande vem enfrentando uma competição acirrada, não só no seu mercado, como também em terceiros mercados. O Rio Grande exporta bastante e vocês vejam que a exportação de produtos manufaturados vem caindo. Se era 100 aqui em 2000, ele está praticamente em 80, perdeu 20% em 2009 e 2010, vai se repetir. Os semi-manufaturados, que são esses em vermelho,
também caíram mais pronunciadamente, caíram 40%, enquanto que os produtos básicos, aqui é soja, para a China principalmente, estão aumentando, de 100 já estão em 160, cresceram bastante. Então, o Rio Grande é muito exposto, é muito vulnerável à situação do mercado internacional. É importante reduzir essa vulnerabilidade, diversificando sua pauta e também trabalhando mais para o mercado interno. Um setor, jogar vaquinha no poço, como disse o Iraci. Um exemplo disso é a indústria calçadista. O Rio Grande era grande exportador de calçados para o mundo inteiro e está enfrentando a concorrência chinesa de uma maneira muito violenta. E isso tem prejudicado o desempenho da indústria calçadista, que caiu, acho que uns 30%, 40%. A mesma coisa com a indústria moveleira, que no Rio Grande era muito forte e que está também sofrendo uma concorrência internacional muito grande. E nas exportações de máquinas e equipamentos. É importante, porque não tenho visto a classe trabalhadora falar nisso, mas é importante, quer dizer, vejo com muita alegria a força sindical liderar a luta pela queda da taxa de juros no meio sindical. Mas é preciso também lutar por um câmbio mais realista, porque isso afeta a competitividade da indústria brasileira nos mercados internacionais. Então é preciso estar atento a isso. Não para fazer o câmbio que os empresários querem, porque isso vai gerar inflação, mas tornar o câmbio uma coisa mais realista, contra essa entrada maciça de recursos externos no Brasil, atraídos pelos nossos juros cavalares, que derruba o dólar. Então, depois, se for o caso, nas perguntas, a gente volta a falar sobre isso. Muito bem. Então, como é que está distribuída a atividade no Rio Grande do Sul? Aqui é o número de estabelecimentos industriais, muito concentrado aqui na Grande Porto Alegre, na região da Serra, né, Caxias do Sul, onde estão concentrados grande parte dos estabelecimentos industriais. Da mesma forma, o valor adicionado bruto. Vocês vejam que a riqueza está sendo gerada aqui, nesse mesmo miolo, um pouquinho espalhado aqui, e aqui muito mais rarefeita, nessa região sul, como eu me referi anteriormente. Aqui é o número de trabalhadores na indústria, também muito concentrado no norte do estado, e aqui praticamente não tem indústria nenhuma. Aqui a rede dos vários modais de transportes do Rio Grande do Sul, ferrovias. Vejam que o estado é muito bem servido de rodovias e ferrovias. Indiscutivelmente é o estado melhor servido. Isso se deveu ao fato de que muitos presidentes foram gaúchos e eles investiram no Rio Grande. Né? Então o Rio Grande é bem servido. Aqui a parte elétrica, a geração de eletricidade, que vocês podem ver são essas termoelétricas, as quadradinhas, e as hidrelétricas azuisinhas. Nós vamos nos referir a pouco. O Rio Grande já teve problemas de energia, hoje está razoavelmente bem servido, exporta energia para o Uruguai, exporta energia para a Argentina, às vezes importa da Argentina, etc. Muito bem. Então, diretrizes para o desenvolvimento da região sul. Aqui que vai entrar a questão dos investimentos federais, que tinham que estar num contexto. Primeiro, eu volto a insistir que falta uma integração entre os três estados do ponto de vista do seu planejamento regional. E vejam que durante muito tempo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinham um governante do mesmo partido. Era todo mundo do PMDB. Rigoto, Luiz Henrique e Requião. Mas nunca os três foram capazes de formular um projeto como tem o Nordeste. Quando tem alguma coisa no Nordeste, eles reúnem a patota toda e vão reivindicar lá do governo federal. A mesma coisa a região Norte. Aqui no Sul não se percebe essa unidade. E eu creio que a força sindical e as outras categorias, as outras centrais, podem promover essa união dos três estados para reivindicar juntos, no Congresso e junto ao Executivo, os recursos para isso. Então, é preciso que a região não caia mais na sua participação, que, como eu mostrei anteriormente, vem declinando. Era de 17% em 2002, já está praticamente em 16,5% aqui em 2008. Muito bem.
já falei sobre o IDH, sobretudo com foco no enfrentamento da concorrência estrangeira. A região sul é muito aberta, sua economia é muito aberta em relação ao resto do mundo. Não vamos fechá-la, vamos aproveitar essa conexão com o resto dos outros mercados do mundo para exportar, para produzir para exportação e também para importar aquilo que os estados precisam. Porém, é preciso dispor de condições adequadas de competitividade, senão essa abertura é desfavorável às populações da região sul. Nós já somos grandes fornecedores do Cone Sul, a região sul, né? Então, e isso significa mais investimento em educação, mais investimento em ciência, tecnologia e inovação, mais qualificação profissional e uma política industrial que contemple as potencialidades da região. E atrair investimentos federais para, em parceria com os estados e municípios, melhorar a infraestrutura logística e de telecomunicações. Telecomunicações hoje é tão ou mais importante do que estrada, ferrovia e porto. Telecomunicações hoje é tudo para garantir a competitividade de uma região do ponto de vista econômico. Muito bem. Então vamos falar aqui do que o PAC prevê para a região sul. O PAC 2. O PAC está dividido em 6 eixos, que são esses: transportes, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, Minha Casa Minha Vida e água e luz para todos. Na verdade, o que pesa aqui é o Minha Casa Minha Vida, energia e transporte. O resto são programas menores, como vocês vão ver aqui. O que está previsto aqui? Gastar 955 bilhões, é quase R$1 trilhão. Esse é o que o PAC prevê de investimentos públicos e privados, e nos públicos estão investimentos estaduais, federais e municipais. 75% disso vai ser concluído, vai ser gasto até 2014, 708 bilhões, e 26% desse total aqui vai extravasar o período de 2014. Exemplos que vão extravasar: Comperj, Belo Monte, Angra 3, etc, etc. Vejam só, os programas mais importantes, como eu disse, são Minha Casa Minha Vida, que tem 38 bilhões de empreendimentos já concluídos nesse primeiro semestre de 2011, e energia. Aqui está a Petrobras, está a Eletrobras, que são os grandes investidores no setor de energia elétrica. Em marinha mercante, em geração de energia, em transmissão de energia, produção de petróleo e gás, refino e petroquímica e infraestrutura de gás natural. Se gastaram 7,7 bilhões de reais. Transporte, quer dizer, estrada e ferrovia, não se gastou praticamente nada. 6,1 bilhões é zero, praticamente zero. 6,1 milhões, não é bilhões, milhões de reais. A mesma coisa em água e luz para todos, 7,5 milhões. Aqui sim, houve muita contratação de novas unidades habitacionais. Vejam que tem 170 mil unidades populares do Minha Casa Minha Vida, mais 227 contratos das sociedades. Isso aqui é empréstimo bancário, né? E assentamentos e urbanização de 166 locais. E em saneamento também não se gastou praticamente nada, 26,5 milhões de uma infraestrutura extremamente importante, que é o de saneamento e a prevenção de áreas de risco. Esses programas que estão gastando pouco, isso se deve ao freio monetário que o governo aplicou no primeiro semestre. Os gastos vinham muito acelerados do ano de 2010, que era o ano eleitoral, e o governo, assustado com o ressurgimento da inflação, meteu o pé no freio. Contingenciou 50 bilhões do orçamento e aplicou uma série de medidas monetárias para refrear o crédito. Então, isso está refletindo no gasto público, nesses programas que são extremamente importantes, mas que não deslancharam. Podemos cobrar da dona Dilma isso, porque isso aqui interessa a quem? A classe trabalhadora.
Minha Casa Minha Vida, mas isso daqui também, saneamento, energia rural, todas essas coisas são programas de grande impacto social. Muito bem, vamos ver aqui o que foi feito nesse primeiro semestre aqui na região sul. Temos aqui uma ampliação de molhas no Porto do Rio Grande, uma usina hidrelétrica em São José, no Rio Grande do Sul, e 3 usinas eólicas também no Rio Grande do Sul. Não se fez nada em Santa Catarina e no Paraná em matéria de energia nesse período. Nada. Aqui está o que está feito no resto do Brasil, nós não vamos poder discutir isso aqui. Desculpe. Isso daqui não é energia. Vai. Não, isso aqui é o conjunto de ações concluídas. Conjunto de ações concluídas. No eixo de transportes, o que está previsto aqui na região sul? Primeiro, a construção aqui de um trecho da BR-158, uma estrada federal. O contorno de Maringá, no norte do estado. Construção e adequação da 487, da 163, o contorno de Cascavel, uma ponte na BR-277. Então, há uma série de obras pontuais aqui no oeste do estado. Há essa pavimentação da BR-153 e também a construção e adequação de outro trecho da BR-153. Aqui, uma duplicação da BR-280, aqui já é Santa Catarina. A duplicação da BR-280 e a via expressa de Itajaí aqui na BR-101, aqui nesse trechinho. Além da duplicação da BR-280 nesse trecho daqui de cima. Outra obra importante é essa de Florianópolis aqui, é a duplicação da BR-101. Vocês se lembram que eu falei no começo que esse trecho aqui vai gastar $1 bilhão e 100 milhões de dólares na duplicação da rodovia do Mercosul, que é a BR-101 aqui. Aqui tem uma travessia em Lages, enfim, tem uma série de obras aqui, também no Rio Grande do Sul, contornando a Lagoa dos Patos. E essa duplicação da BR-290, que liga, não sei o que está aqui, a Porto Alegre. Então, há um conjunto de obras rodoviárias razoáveis aqui no Rio Grande, razoáveis porque é um estado, no Rio Grande não, na região sul, porque é uma região que já tem infraestrutura. Não é como o norte e o nordeste, que ainda tem infraestrutura por ser feita. Aqui estão alguns detalhes de como é que estão andando as obras, né? Da duplicação Palhoça, divisa do Rio Grande divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Túneis e travessias da Lagoa e Maruí, também em Santa Catarina. Aqui são as ferrovias. Vocês vejam que aqui tem a grande ferrovia Norte-Sul, que é a grande obra em construção ferroviária hoje. Tem essa estrada leste-oeste que começa em Ilhéus e prevê chegar até Figueirópolis, passando por Barreira, uma estrada extremamente importante. E essa então é a Norte-Sul, a estrada mais importante do Brasil na direção Norte-Sul e não na direção leste-oeste, que é sempre onde estão construídas as ferrovias brasileiras, que é para levar as riquezas para os portos para exportar. Essa estrada é extremamente estruturante da infraestrutura do Brasil. E aqui o que está previsto na região sul, né? Uma ligação entre Panorama, em São Paulo, e Chapecó e Rio Grande, o contorno de Joinville, o contorno de São Francisco do Sul, né? Essas são as estradas do lado de cá. E aqui o corredor ferroviário de Santa Catarina, o rebaixamento da linha férrea em Maringá e o corredor ferroviário bioceânico que vai passar, bom, mas isso aqui é Santos, não é, isso aqui já é São Paulo. Em matéria de portos, a previsão de dragagem em Bituba, o berço do Porto de Itaguaí, a retroárea vai ser expandida. São Francisco do Sul também tem, que é um porto importante, tem uma dragagem prevista nos berços 101 e 102. Então, a dragagem, há obras de dragagem aqui previstas
e a ampliação dos moles do Rio Grande, que eu já me referi, do Porto de Rio Grande, que vai permitir aumentar o volume de trabalho no cais novo, chamado Porto Novo, e a recuperação e dragagem dos moles aqui. Então, isso aqui é o que está previsto em matéria de portos, em matéria de hidrovias, a hidrovia do Paraná e a hidrovia do Mercosul, que vai ligar o Rio Grande ao Uruguai. As grandes hidrovias estão previstas aqui. A hidrovia do Madeira, aliás, a hidrovia Telespires-Tapajós, que é essa daqui. No eixo energia, tem uma série de obras previstas de hidrelétricas. As duas hidrelétricas binacionais com a Argentina aqui, de Garabi e Panambi, que são extremamente importantes. Essas usinas são pequenas, São José, São João, mas há vários projetos hidrelétricos de pequeno porte aqui no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande. A mais importante são essas duas binacionais aqui. Há também usinas térmicas previstas, uma no Rio Grande do Sul, Icepé, Tiaraju, e é a única que tem aqui na região sul. Essas são usinas eólicas, o Rio Grande, Santa Catarina também tem projetos de energia eólica, mas isso virou uma coqueluche, todo mundo está fazendo eólica, energia movida a vento, né? Aqui tem um exemplo de uma no Cerro Chato, lá no Rio Grande, mas são usinas pequenas, vocês veem que isso aqui vai produzir 34 megawatts, né? São usinas muito pequenas, são parques eólicos muito pequenos. Aqui projetos de transmissão de energia, novas linhas de transmissão, reforço e novas linhas propriamente ditas. E aqui a questão da indústria naval. O Rio Grande do Sul tem um estaleiro sendo construído em Porto do Rio Grande, né? E também Santa Catarina tem muitos estaleiros, mas não tem nenhum envolvido com os problemas da Petrobras. Construção de plataformas, de barcos de apoio, de navios. Em barcos de apoio, Santa Catarina tem algumas encomendas. Mas vejam só, os estaleiros estão concentrados aqui. É muito importante que o Estado do Rio Grande e Santa Catarina participem dessa expansão do setor petróleo e gás, porque já que o tal do pré-sal chega só aqui em Santa Catarina, né, não vem até o Rio Grande, é preciso que o Rio Grande se aproxime do programa do pré-sal, fornecendo bens e serviços para a sua execução. Aqui tem vários projetos contratados, vejam só, 23 projetos aprovados no Fundo de Marinha Mercante para Santa Catarina e tem 19 embarcações em construção. Mas Santa Catarina não fabrica plataformas, ela só fabrica barcos de apoio, né? São Paulo, que entrou ontem nisso aí, tem um estaleiro em construção, já tem 107 projetos aprovados, e o Rio Grande do Sul tem um estaleiro em construção que também precisa se capacitar e entrar no programa de petróleo e gás, que é o maior programa do país. Aqui são os projetos nas áreas urbanas, de água nas áreas urbanas, tem 1,4 bilhões orçados, mas muito pouca coisa gasta, vocês se lembram lá, que é na escala dos milhões. A região sul tem uma previsão de investimentos de 138 milhões de reais, que é um número razoável comparado com 1 bilhão e 400, é pouquinho abaixo de 10%, aqui está reservado para a região sul. Em matéria de disponibilidade de água, não de rede de água, anterior à rede, aqui são barragens, tem muitos projetos aqui no Rio Grande do Sul, tem um aqui em Santa Catarina, a adutora Chapecozinho de Santa Catarina, e não tem nada previsto aqui no Paraná, pelo menos não tem nada indicado aqui. Enquanto há várias barragens aqui no sul. O sul tem sofrido muito com a seca, né? De modo que é justo que haja esse investimento por ali. Em matéria de irrigação, só o Rio Grande do Sul tem projetos aqui
de canais em Jaguari, Taquarembó e Arambaré, que esse eu nunca ouvi falar, aqui no Rio Grande, e nada previsto em Santa Catarina. No eixo Minha Casa Minha Vida, também a região sul tem uma previsão de 154 milhões de recursos dessa fonte, do Fundo Nacional de Habitação Social, que é pouquinho abaixo dos 10% do previsto para o Brasil. E em matéria de recursos do setor público, a Minha Casa Minha Vida, tem 290 milhões, mais do que 10% desses 235. Eu já estou acabando para dizer que aqui estão as obras importantes que estão sendo feitas na margem, em vários empreendimentos aqui, no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, projeto Guarituba, Piraquara, Arroio Cabena, Vacacaí, Mirim, e cada nome, Maciço, Morro da Cruz, e também no projeto Comunidade Cidadã, que prevê a construção de UPAs dessas unidades de pronto atendimento e de unidades básicas de saúde. São 6,5 bilhões previstos, até agora gastamos muito pouco. Bom, com isso, companheiras e companheiros, eu quero encerrar dizendo que é fundamental a participação da classe trabalhadora no debate sobre esses planos de desenvolvimento e na costura dos 3 estados, dos governos dos 3 estados, para que atuem em conjunto. Hoje mais difícil do que antes, porque na legislatura anterior, os 3 governos, aliás, 2 legislaturas atrás, os 3 governos eram do PMDB. Rigoto, Luiz Henrique e Requião. 3 companheiros, do mesmo partido, com muita afinidade, né? Todos fomos deputados juntos na Câmara, e lhes digo, só argumentos de vaidade, de incompreensão, podem ter dificultado essa sinergia entre os 3 estados para brigarem juntos por mais recursos públicos para a região, né? A região que é a mais equilibrada do país, aquela que tem um excelente índice de desenvolvimento humano, mas que evidentemente quer continuar progredindo, não quer ficar estagnada, vendo as outras regiões crescerem. É um direito legítimo da região e da sua população de perseguir o desenvolvimento. Então, com isso, eu espero ter dado informações, esse material fica à disposição dos senhores, para a pugna política que nós temos de manter permanentemente entre os desenvolvimentistas e aqueles conservadores que querem que a renda se concentre nas aplicações financeiras. Se o empresariado quer ganhar dinheiro, que invista na produção, que gere emprego, que gere trabalho para a classe trabalhadora. Muito obrigado.